Graça e paz, irmãos. É um prazer poder falar com os irmãos. Saudade dos irmãos. Saudade de estarmos juntos, de orarmos juntos. Mas nós estamos e temos recebido notícia que os irmãos estão bem, continuam em oração, continuam na mesma fé. Isso é muito bom. Isso é muito edificante para nossas vidas, sempre costumo dizer, seja em que tempo for, o principal para as nossas vidas é nós estarmos cada vez mais próximos do nosso Deus, porque um dia estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Nós vamos dar continuidade na escola bíblica de sábado, continuando com as lições motivações cristãs. Nós vamos passar por uma lição 6, que diz chamados para fazer a diferença. E o texto base dessa lição, o texto base que está em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 8, vou ler para os irmãos, diz assim, é bom que em casa os irmãos leiam todo esse capítulo 3, que ele traz vários ensinamentos de vida prática, seja ela no lar, marido, esposa, seja no convívio com os filhos, enfim, uma forma prática de nós como cristãos, como que nós devemos realmente desenvolver a nossa fé, como que nós vivemos fazendo a diferença. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fosse chamado, a fim de receber bênção por herança. Glória a Jesus. Essa é a palavra de Deus. E a lição, ela vem tratando do assunto sobre atitudes, procedimentos, comportamentos, quem de fato nós somos. E isso se revela o nosso caráter cristão, ele se revela no dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, como que nós agimos e como que nós reagimos às demandas da vida. Por isso que a lição, ela nos traz e nos chama a atenção nesse sentido, chamados para fazer a diferença. Porque um dos propósitos que todo cristão deve ter, todos nós que aceitamos a Cristo e passamos a ser crentes, cristãos em Cristo, é fazer a diferença, e fazer a diferença aqui, neste mundo. E nós devemos entender que aqui neste mundo ele implica em todo lugar, aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós estejamos fazendo a diferença. O Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, ele diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. É interessante nós observarmos bem a palavra do Senhor e o sentido do verbo ser. Ele coloca, nós somos. Não é que poderemos ser, que um dia seremos, talvez sejamos, não. Vós sois a luz e o sal do mundo. Em outra oportunidade a gente pode até discorrer sobre o sal e a luz, porque é bem óbvio, nós conhecemos e sabemos a função de sal e a função de luz. Por isso que nós somos chamados para fazer a diferença. Aí a pessoa pode perguntar, mas fazer a diferença como? O que é fazer a diferença? Se nós somos, na nossa estrutura, nós somos iguais a todos. Se nós vestimos, as nossas vestimentas não são tão diferentes das demais pessoas, as nossas alimentações, elas também são alimentação comum.
como as demais pessoas. Tem pessoas que entendem que fazer a diferença é no modo de vestir, ou se veste de uma forma para denominar que é crente, que é cristão, ou até mesmo sobre alimentação, tenta se reter, até deixar de comer alguns alimentos, dizendo ser cristão e com isso fazer a diferença. Não é bem assim, meus irmãos. É evidente, é lógico, que nós nos trajamos de forma decente. Ninguém vai vestir de uma forma que vai trazer escândalo, ou ninguém vai comer coisas que não são saudáveis, que não são próprias para alimentação. É evidente que não se trata disso. O servo do Senhor, o cristão do Senhor, são pessoas coerentes, são pessoas sensatas. Por quê? A palavra de Deus nos ensina que o reino dos céus, ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Se nós vivemos nesse reino, que é um reino diferente, não é comida, não é bebida, porque o reino desse mundo são alegrias desse mundo, são comidas, são bebidas, são orgias, são coisas desse mundo. Mas o nosso reino, o reino a qual nós servimos, o reino a qual nós fomos trazidos, levados por Cristo, é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Exatamente por isso que o cristão faz a diferença. Fazemos a diferença no mundo ao qual nós vivemos. Porque realmente nós vivemos no mundo comum de todos, mas nós vivemos no mundo onde o reino que vive em nós, onde o reino que nós transmitimos é que faz a diferença daquilo que nós somos, daquilo que verdadeiramente nós somos. Nós somos em nosso lar, nós somos no nosso trabalho, nós somos nos nossos negócios. E a lição, ela dá a seguinte palavra para nós iniciarmos. Ela diz assim, uma vez que foram alcançados por Cristo para uma nova vida, a maneira de se comportar diante da sociedade deveria e deve ser marcada por valores e princípios diferentes do mundo, e as virtudes, pela presença do Espírito Santo, deve moldar, prevalecer na vida do cristão. Exatamente, irmãos. E dentro desse aspecto, nós somos trazidos, fomos alcançados para uma nova vida. O primeiro, vamos assim dizer, que nos define, ou que até mesmo que distingue o servo, o cristão, o crente, é a forma como que ele vive de ser desapegado. O primeiro tópico fala de desapego, ser desapegado. E para a gente entender o que é desapego, nós precisamos também compreender, talvez nós até compreendemos, mas esmiuçar mais o que é em nossa mente, no nosso coração, esmiuçar mais o que é o apego. Como que você entende o apego? Define-se assim: apego é deixar ser dominado por um objeto ou por qualquer outra coisa, seja que valor ele tiver ou que valor for. É deixar a pessoa que é apegada, ela é dominada pelo objeto. Acontece muitas situações que as pessoas brigam por causa de chinelo. E como com uma coisa dessa? Briga por causa de chinelo, briga por causa de blusa, calçado, roupa, brinco. Há irmãs que entram em desavença em seu lar, no seu convívio, por essas coisas. Por quê? É apegada àquele objeto. Olha, eu comprei, eu lutei para ter. Percebe que como, ou
a coisa, o objeto, passa a ter mais valor do que a pessoa. E isso é tão sério, meus irmãos, que esse comportamento demonstra o tipo de caráter que esse cristão tem ou que está desenvolvendo. É preciso perceber que são essas pequenas coisas que as pessoas elas se apegam tanto, que brigam por isso, interrompem um relacionamento, traz uma série de comportamento que fica desagradável à convivência por pequenas coisas. É apegado àquilo. Isso é tão interessante, irmãos, que se você observar bem, esse objeto, seja ele que valor for, ou que valor tenha para você, muitos dizem, é um valor sentimental. Valor sentimental em objeto? Ele impõe sobre o seu amor para com as pessoas, ou até mesmo com a irmã, com o irmão, com o pai. Você não pode usar isso, isso é meu. Mas nessa expressão, você tem que entender que não é o objeto que é seu, você que está sendo o objeto. Isso atrapalha muito o fazer a diferença. Qual que é o ensino do Senhor? Qual que é a palavra que Jesus sempre nos ensinou aos discípulos e a nós? Não pagar o mal com o mal, e ele diz na sua palavra, o Senhor ensinando aos seus discípulos, e diz também a nós, ora, se te levarem a capa, se te pedirem a capa, dele também a túnica. Ah, me tirou a capa, toma, leva também a minha túnica. Isso vai ser bom para você. Não ser apegado àquilo. Não brigar, não ter rancor naquilo que foi tirado, naquilo que foi. Se te pedirem emprestado, dá, ao invés de emprestar. Certa vez a gente procurou fazer um teste no sentido para ver até quando o meu coração é apegado a alguma coisa. Você abre o seu guarda-roupa, você observa ali muitas roupas, graças a Deus por isso. Muitas roupas, muitos calçados. Aí você pensa e diz, olha, eu vou tirar alguma coisa que eu não estou usando para doar. Quando começa a separar, eu já fiz essa experiência com algumas pessoas, começa a separar, ela olha bem no objeto e diz, puxa vida, mas ainda serve para mim. Eu gosto tanto disso, eu me lembro quando eu comprei, eu me lembro quando... Mas aquilo está ali há tanto tempo sem usar. Nós estamos entrando numa época de frio, onde muitos têm necessitado e às vezes ficam agasalhos. Um guarda-roupa, a pessoa diz, olha, ainda serve em mim, mas não usa, mas também não solta. Isso não faz a diferença, meus irmãos. É preciso entender que fazer a diferença não é deixar ser dominado por coisas, mas é dominar as coisas. Isso é ser apegado. Agora, o desapego. A gente tem que andar rápido porque o nosso tempo não é muito estendido por vídeo. Mas o desapego significa, olha só, a pessoa desapegada, ela significa que ela confia naquele que deu a oportunidade dela possuir aquele objeto, aquela coisa. Não dá valor sobre aquilo maior do que o Senhor que permitiu que ela pudesse ter aquilo. Confiar não no que tem, mas em quem nos deu o que nós temos. Para a gente entender bem o que é ser desapegado, fazer a diferença, porque nós fazemos a diferença são exatamente nesse processo da nossa vida, meus irmãos. A atitude que nós agimos diante de situações. Se apega tanto ao carro, se apega tanto ao bem material,
que desvaloriza o amor, o partilhar. A lição, isso é bastante salutar para as nossas vidas, que ela tem vários aspectos sobre desapego. Mas o primeiro que me chama a atenção aqui é quando a palavra ela chama Abraão, o Senhor chamando Abraão. O que o Senhor diz para Abraão? Sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, da tua casa, sai do meio de tudo isso aí e vem para a terra que eu vou te mostrar. Olha só que interessante, meus irmãos. A primeira palavra que o Senhor dá a Abraão é para que ele desapegasse de tudo aquilo a qual ele estava vivendo. Olha que Abraão não era um jovem, já estava com 75 anos. Certamente ele tinha construído muitas coisas, tinha um lar, tinha família. Mas o que o Senhor pede a ele é para que ele venha a conhecer, a viver uma nova vida, a ver uma nova terra, a ter em Deus, por Deus, novas conquistas. Uma nação que ainda existe até hoje, a nação de Israel. Ela nasceu debaixo de uma renúncia, debaixo de um desapego de Abraão. E é interessante também nós observarmos que quando Deus chama Abraão, e para ele renunciar, desapegar de tudo aquilo, não foram só coisas materiais que ele precisava deixar, renunciar, desapegar. Não foi só casas, objetos, ou seja o que for que ele tinha conquistado, mas também, para fazermos a diferença, ele tinha que deixar o modo de viver, sair de tudo aquilo, deixar aquela vida, aquela forma de viver, renunciar tudo aquilo e ir para uma terra, ser conduzido, ser levado agora pelo Senhor, pelo Espírito. O Senhor não pediu para Abraão deixar algumas coisinhas, algumas peças de roupa, algumas coisas, não, mas ser desapegado dessas coisas, de objetos, mas ser desapegado de pessoas também, da sua parentela. Havia um laço. Havia entre Abraão e sua parentela, certamente, como todos nós temos, um amor. Mas o amor maior, meus irmãos, nós precisamos ter sobre aquele que realmente nos ama, sobre aquele que deixou todas as coisas e veio para nos resgatar. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, aquele que não renuncia, pai, mãe, tudo o mais que possui, não é digno de ser meu discípulo. É preciso ser desapegado. Quantas pessoas não tomam a decisão, não aceitam o Senhor por apego à família, por apego à vida a qual vive, a comodidade a qual vive, a vida sem compromisso. Para fazer a diferença no mundo ao qual nós vivemos, nós não podemos viver apegado e deixar as coisas nos prender. Olha, Abraão tinha casa, tinha todas as coisas. Ele foi para a terra que Deus estava revelando, mostrando a ele, e passou a habitar, morar em tendas. Por quê, irmãos? Porque nós somos peregrinos, forasteiros aqui nessa terra. Nós não temos casas eternas aqui na terra, mas a nossa morada é no céu. O Senhor Jesus diz a sua palavra, na casa de meu Pai há muitas moradas. Desapego. Quando o Senhor Jesus, caminhando no seu início do seu ministério, caminhando sobre o mar de Galileia e começou a chamar os seus discípulos, nós observamos o que a palavra registra. Ela registra que cada um estava na sua ocupação, um consertando as redes, o outro na pesca, o outro junto com o Pai,
Pedro, João, Tiago, e o Senhor os chamou, a palavra diz que eles deixaram todas aquelas coisas e passaram a seguir a Cristo para uma nova caminhada, uma nova vida, desapegaram aquilo a qual eles estavam acostumados a viver. Porque o costume de muitas coisas acaba prendendo o coração e a vontade de nós em vivermos naquela forma de vida. Isso não é bom. O Senhor nos chama para uma nova vida, para novidade de vida. É então interessante que a palavra de Deus nos registra quando o Senhor visitava o povo lá no deserto, tirou do Egito e visitava o povo lá no deserto, descia maná todos os dias. O Senhor cuidando, olha, não precisa pegar em excesso para o amanhã, pega o que é necessário para hoje. Isso nos fala que o Senhor cuida de nós hoje, todos os dias, do tempo presente, do tempo que o Senhor nos dá de vida, o Senhor está cuidando de nós. Para que nos apegarmos e confiarmos naquilo que nós trabalhamos, naquilo que Deus nos deu as condições de trabalhar, que Deus nos deu meios, recursos para podermos ter aquilo. É bom usufruir, não resta dúvida. Mas não podemos deixar essas coisas minar o nosso amor pelo Senhor, pelo próximo, pelo irmão. Como está o seu coração nesse sentido de fazer a diferença? Fazer a diferença nas coisas a quais nós não necessitamos, mas aquilo está nos prendendo. Isso prejudica a sua fé. Isso prejudica a sua atitude de cristão, atitude de amor. Vamos fazer a diferença, mas não vamos nos apegar a coisas, a objetos. A palavra do Senhor, ela nos ensina, porque quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua, evite que seus lábios falem dolosamente, aparte-se de mal e pratique o que é bom. O que é bom para as nossas vidas, irmãos, é termos um coração gracioso, temos um coração voluntário, temos um coração totalmente voltado para a prática da justiça. Se nós somos agraciados em termos 2 brusas, por que não acolher, não cobrir aquele que não tem nenhuma? Muitas vezes acontece ao contrário. Se temos 2, a pessoa quer ter 3, acha que é pouco, quer ter 4. Não tem necessidade disso. Se nós confiamos no Senhor que nos deu 1, 2, nós podemos ter certeza que quando nós repartimos, mais nós seremos enriquecidos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E assim, meus queridos, nós vivemos para fazer a diferença. Não ser avarentos, não sermos seguros, presos em coisas desse mundo. Lembram da palavra que Jesus disse ao jovem que era rico? Pai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Infelizmente, ele não fez isso. E a Escritura não cita mais esta pessoa, porque era apegado àquilo que possuía. Não deixou o coração se apegar ao Deus Criador. Vamos desapegar das coisas e nos apegarmos mais no Senhor e na graça do seu amor. Deus nos abençoe
e que nós, como igreja do Senhor, façamos a diferença no lugar a qual o Senhor nos constituiu povo seu, seja em Mindurim, seja em Cruzilha, seja onde for. Somos do Senhor para fazer a diferença. A paz do Senhor esteja nos vossos corações. Amém.